Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, vou conversar aqui com Ronaldo Gonlewski, que é advogado e pré-candidato a governador do nosso estado do Rio de Janeiro. Doutor Gonlewski, quero dizer que estou muito orgulhoso em poder conversar com o senhor aqui sobre os problemas do nosso estado, já que o senhor se apresenta como pré-candidato a governador. É uma honra estar aqui contigo, muito obrigado por me receber, estou à tua disposição. Eu queria logo no início do nosso bate-papo fazer uma pergunta e saber da sua impressão. Nós estamos diante de eleições para deputado estadual, deputados federais, uma vaga de senador e uma de governador e vice, e de presidente também. Quando o governador, que é o caso aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, está no poder, o governador Cláudio Castro disputa a reeleição e a lei permite que ele permaneça no cargo. O senhor não acha uma disputa injusta, já que o governador, estando no poder, pode de certa forma, influir desde a conjugação de forças para juntar vários partidos em seu benefício, em razão dessa imposição da lei? A lei seria uma lei inapropriada? Na verdade, eu sou absolutamente contra reeleição, porque o sujeito se entronar no poder é como se nós vivêssemos numa era imperial, o que realmente não é o caso. Fui presidente da comunidade judaica do Rio de Janeiro e encerrei a ideia de que as pessoas poderiam ficar no cargo a vida inteira. Transformei isso em mandatos de 2 anos e o sujeito, para voltar àquela posição, ele teria que ser intercalado com alguma outra pessoa que tivesse sido eleito e voltar numa outra oportunidade. Porque o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, aquele que detém o poder e disputa uma eleição sentado naquela cadeira, ele tem uma série de oportunidades que o faz desigual daqueles outros candidatos. Ele tem a caneta, ele tem verbas, ele tem uma série de outras circunstâncias que o colocam numa posição de muito mais força do que outros candidatos que vão disputar essa mesma posição. Sou absolutamente contra a reeleição e, no caso do governador do Rio de Janeiro, também. O senhor acha que isso poderia ser classificado como uma imoralidade jurídica? Olha só, a verdade é que essa circunstância é legal. Ela pode ser ilegítima para você, para mim, para outros que pensam como nós. Mas é verdade que está na lei. Então, é uma imoralidade? No nosso conceito, sim. Mas na lei, ela é absolutamente factível. E é preciso mudar a Constituição nesse sentido. E se a gente quiser voltar um pouquinho atrás, vamos nos lembrar do Fernando Henrique Cardoso, que acabou encontrando uma fórmula de se reeleger à presidência da República e causou toda essa questão no Brasil inteiro. E o Cláudio Castro é fruto, na reeleição que ele vai propor, dessa circunstância. Agora, Gonlewski, como é que você está vendo, já que você vai disputar o cargo, e para desenvolver o que você pensa, todos os teus projetos, você precisa, disputando com o governador, tomar dele o cargo, né, o cargo de governador do estado do Rio. Sim. O que você acha, na sua opinião, o que você acha que não está funcionando direito no nosso estado, no atual governo? Meu querido Mauro, existe uma questão aqui que é fundamental, que é a questão ideológica. Existe no Rio de Janeiro, como no Brasil, um grupo de conservadores, que é enorme, que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não está satisfeito com a posição do atual governo do estado do Rio de Janeiro, principalmente porque existe no comando desse governo alguém que foi aluno do José Dirceu, foi formado pelo José Dirceu, alguém petista que está lá fazendo o comando desse governo do estado do Rio de Janeiro. Então, mais do que qualquer outra circunstância, é preciso colocar claro que o pessoal de centro-direita, pessoal conservador, não aceita em hipótese nenhuma a ideia dessa candidatura de Cláudio Castro. Mas o Cláudio Castro se apresenta como de direita, apoiado pelo presidente da República. Olha só, no governo de alguém de direita não existe um petista no comando. Isso aí, para mim, é básico.
E no dele existe. Existe. Mas nas diversas secretarias, na educação, por exemplo, nós temos lá um secretário de educação colocado pelo governador, mas por influência partidária. E esse secretário não consegue comprovar capacidade, nem por formação, nem gerencial, mas está diante de um orçamento gigantesco que é a área da educação. Isso num virtual governo seu não existiria essa possibilidade. Não, até porque é como nós acabamos de dizer, muitas verbas, reeleição, vontade de continuar na posição, e aí, como você acaba de dizer, tem que abrir possibilidades de aceitar companheiros que eventualmente poderiam ser substituídos por pessoas com mais capacidade. Então, tudo isso, no final das contas, é um bolo só, na minha avaliação. Quando a gente olha o atual governo o atual governador é vice, vamos lembrar aqui, vice do juiz Witzel, aquele que prometeu mudar do estado do Rio, né? Que era o salvador de todas as coisas, e deu no que deu, a gente sabe, se envolvendo com muitas falcatruas, especialmente na saúde. O Cláudio Castro era o vice, colega de chapa, colado com o Witzel. Aí, no atual governo, ele toma rumos que nitidamente dá para perceber, não sei qual é a sua opinião, que ele está, assim, entregue principalmente ao Poder Legislativo Estadual, à Assembleia Legislativa. Quem manda no governo são deputados estaduais, especialmente. Não sei se o senhor concorda com isso. Na verdade, você sabe que eu fui vereador no Rio de Janeiro. É preciso que o governador, o prefeito, eles saibam lidar com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é um dos 3 poderes da República, é um poder consistente, um poder que tem influência, e é preciso montar uma linha de atuação e de conduta, de diálogo com os deputados, que não prejudique a atuação do governo. E se ele não sabe fazer isso, ele acaba caindo nesse vazio que você acabou de colocar aí. Então, é correto dizer que ele é um governador fraco? Do ponto de vista da interlocução? Desse ponto de vista da interlocução, eu não tenho nenhuma dúvida. Queria falar com o senhor a respeito da sua trajetória política e por que o senhor abandonou a vida pública depois do mandato de vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Olha só, eu tive uma tremenda decepção chamada Pró-Favela. Pró-Favela foi uma lei que eu fiz, que foi aprovada por 42 vereadores por unanimidade, 42 porque o meu voto também valia, nós éramos 42 naquela época. Foi sancionada pelo prefeito da época, Marcelo Alencar. No momento em que ela foi aprovada dentro da Câmara, foi a primeira e única vez que um prefeito foi à Câmara dos Vereadores sancionar uma lei, na hora em que ela foi aprovada, e ela passou a entrar em vigor logo no dia seguinte com a publicação. Muito bem. Essa lei, ela transformava as favelas do Rio de Janeiro em bairros populares. Ela ganhou com o César Maia, que foi um prefeito posterior ao Marcelo Alencar, o nome de favela-bairro. Todas as pessoas imaginam que essa é uma ideia que apareceu no governo César Maia. Absolutamente não. Essa lei foi feita por mim, escrita por mim, levada à votação por mim, sancionada pelo prefeito Marcelo Alencar e não colocada em prática pelo prefeito Marcelo Alencar, por influência do cidadão Pedro Porfírio, que era secretário do Marcelo Alencar na época, e que disse a ele que se essa lei fosse colocada em prática, talvez o Gonlewski se transformaria no próximo prefeito do Rio de Janeiro, coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu fiz uma lei para beneficiar aqueles que me deram voto. Eu fiz campanha no Complexo do Alemão, eu tive cerca de 8 mil votos naquela época, naquele complexo de comunidades carentes, e eu queria devolver aquilo que eu recebi, porque essa é a tônica da minha vida, servir as pessoas sempre. E aí aconteceu essa lei não ser colocada em prática, e quando o César Maia foi eleito prefeito, eu entreguei a lei pronta, sancionada, em vigor, para que ele colocasse em prática. E quando o Marcelo Alencar não colocou a minha lei para funcionar,
Isso me deu uma tristeza muito grande. Então, o que aconteceu foi que eu me decepcionei com o comportamento de certos políticos naquela época e preferi me ausentar do quadro de disputa eleitoral e passei a fazer política de outra forma. A política conversando com pessoas, reunindo pessoas, ouvindo pessoas sempre e tratando de entender o que é melhor para o meu país, para a minha cidade, para o meu estado, como qualquer pessoa que ama o Brasil e ama o Rio de Janeiro. E, Gonleves, na sua opinião, o que é que precisa para o nosso estado efetivamente ser um estado verdadeiramente grande? O estado do Rio de Janeiro é espetacular, tem uma série de vantagens e qualidades sensacionais. Falta comando, falta perseverança, falta identificação de qualificação de cada município, falta investir corretamente e, infelizmente, falta nós evitarmos sempre o toma lá da cá, que é a pior coisa que pode acontecer na política. Mas isso vem se multiplicando. A cada eleição a gente percebe que o time do toma lá da cá vem se agigantando. O senhor não acha, não? E é por isso que a gente vem aqui conversar contigo nessa situação que nós estamos de pré-candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro, para evitar que isso continue acontecendo e tratar de trazer uma nova identificação na política do estado com não o toma lá da cá, mas com as coisas que têm que ser corretamente colocadas. Eu estou conversando aqui com Ronaldo Gonleves, que é pré-candidato a governador do nosso estado do Rio de Janeiro. Para reverter esse círculo vicioso, onde um deputado para votar quer isso e aquilo, precisa ter, além de talento e vontade de acertar, precisa de time, de gente que se junte com a mesma opinião e com a mesma ideologia. O senhor acha que a ideologia é fundamental numa campanha eleitoral? Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Não só a ideologia é fundamental, como o que você acaba de colocar é perfeito. Time é importantíssimo, porque existe uma palavra que todos nós conhecemos, não há quem não conheça no Rio de Janeiro. De 1 a 80 anos, todo mundo sabe o que é patota. E quem tem uma patota decente, digna, inteligente, coerente, com capacidade, preparada, pode levar qualquer projeto adiante. E o Rio de Janeiro, governar o Rio de Janeiro é um projeto. E um projeto que tem que ser tratado com muito carinho, porque o povo do Rio continua muito mal e nós sabemos que não é assim para os poderosos. E o senhor tem projeto para cada assunto, para cada secretaria, para cada setor da população, da vida da gente? Pode mudar a vida da gente? Nós temos muitos pensamentos a respeito, os projetos estão sendo confeccionados, nós estamos nesse momento pensando em como resolver uma série de questões do Rio de Janeiro e eu tenho certeza absoluta que quando chegar o momento da campanha em si, nós vamos poder apresentar situações que o Rio de Janeiro vai se divertir, vai ficar feliz e vai poder aproveitar muito. Mas para ser candidato, é preciso ter um partido. Qual é o seu partido? Nesse momento, nós estamos conversando com alguns partidos, temos tempo e vamos usar esse tempo a nosso favor. É importante que nós pesemos bem o que nós queremos, o que os partidos podem nos oferecer para que nós possamos trabalhar e esse é um momento efetivamente de raciocinar, de conversar e de tomar uma boa decisão que vem aí já já. O senhor acha que haverá tempo hábil para o senhor convencer o eleitorado do estado do Rio de Janeiro que o melhor é votar em Gonleves? Eu não tenho a menor sombra de dúvida. O tempo nós fazemos, porque quando você apresenta o que é importante e que cabe no coração das pessoas, elas abraçam a ideia e fazem com que o teu sonho, que é o sonho de ajudá-las, se torne realidade. Dr. Gonleves, que eu queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no próximo bloco possamos falar especificamente de uma área muito sensível. Aliás, duas: educação e saúde. Estou conversando aqui com Ronaldo Gonleves, pré-candidato a governador do nosso estado do Rio de Janeiro. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário.
Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Alamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a governador do nosso estado, Ronaldo Gonlewski. Dr. Gonlewski, eu queria lhe perguntar, é o que eu prometi no bloco anterior, saúde e educação. Muita gente sofrendo nessas duas áreas, você concorda? Você acha, meu querido amigo Mauro Vasconcelos, que alguém que mora na Baixada Fluminense, por exemplo, precisaria sair de casa para ir para a capital do Rio de Janeiro para poder se tratar no hospital? Ou você, ao contrário, pensa como eu, que é preciso que todos os serviços necessários à vida de uma pessoa, que o Estado deve oferecer, saúde, educação, segurança, devem estar à disposição da cidadania na Baixada Fluminense, por exemplo? Eu acompanho, você tem uma ideia que eu também advogo, que é a questão de nós criarmos o Estado da Baixada Fluminense. É muito importante, por exemplo, Caxias com a Reduc, Nova Iguaçu com o comércio vibrante, poderem estabelecer especificamente o seu estado e cuidar dos outros municípios que existem na Baixada Fluminense, porque é uma enormidade de gente, um tamanho enorme também físico, e é preciso que o estado da Baixada sirva aos cidadãos da Baixada, que são mais de 3 milhões de pessoas. É muita gente precisando de serviços. E essa descentralização, transformando a Baixada Fluminense num estado específico, eu não tenho a menor sombra de dúvida que vai ser excepcionalmente positivo para a população da Baixada, e eu sei que você advoga esse tipo de ideia também. E não é fácil fazer isso. É preciso da Assembleia Legislativa entender como é importante esse caminho. Enquanto não é necessário a compreensão, o apoio dos deputados, o governador pode criar uma secretaria específica para a Baixada. E esse é o meu intento. Eu entendo que na Baixada Fluminense existem necessidades que precisam ser enfrentadas com coragem, com uma administração segura, com firmeza e principalmente com comando. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, e digo mais que a Baixada, mesmo que ela não seja de direito um Estado, né, mas ela precisa ser tratada como tal. E inúmeros governantes, a exemplo do atual governante, ele efetivamente não tem uma política direcionada para o povo da Baixada Fluminense. O Mauro, é muito fácil para o governante ficar sentado numa poltrona administrando a diversidade dos cidadãos que entram e saem do gabinete dele, quando na verdade o que é preciso fazer é andar na rua, é colocar o pé na estrada, é entrar nos problemas. Eu tenho uma boa experiência com essa relação
que eu tive no Complexo do Alemão, onde eu vi crianças em valas a céu aberto, com fezes boiando, com animais junto com as crianças sem roupa. Enfim, é uma infinidade de problemas e de dificuldades que precisa ser enfrentada de frente, com vontade política. E é como eu disse a você, é preciso que haja pessoas que conheçam o problema, atuando em cima da questão, no momento em que as dificuldades estão aparecendo para que elas possam ser resolvidas. Então, não é mais possível no século XXI você ter falta d'água, por exemplo, numa estrada como a estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, quando você tem lá uma estação de tratamento da antiga SEDAI. Como é que pode faltar água num lugar onde existe uma estação da SEDAI, da antiga SEDAI? Tem explicação, a não ser a falta de vontade política de realizar o que é preciso realizar? Eu pergunto a você. Não, claro que não, mas é mais que isso, né? É a falta de responsabilidade, de respeito com a nossa gente. É triste quando a gente vê um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, buscando qualquer tipo de necessidade. Vamos usar como base a área da educação e da saúde, buscando da saúde, levando um filho, um neto, um sobrinho, chegando lá não tendo assistência médica sequer. A gente olha o governante enxerga colorido. Não consegue, é mais fácil para ele. Não consegue enxergar preto e branco. A questão da educação que você tocou também é fundamental, porque escolas caindo aos pedaços, professores mal pagos, sistema de ensino completamente antigo, sem capacitação para que as pessoas possam enfrentar a vida no dia a dia mais à frente. Porque, na verdade, o que acontece hoje? Nós temos uma dificuldade muito grande de mão de obra. Então, é preciso investir na educação ligada à mão de obra também. Você tem que qualificar o funcionário, aquele que um dia vai precisar trabalhar com as mãos, com o corpo dele. Nem todo mundo pode ser doutor, nem todo mundo pode ser médico. Infelizmente, seria bom que fosse fácil e possível para que todas as pessoas tivessem uma formação universitária e pudessem conseguir um emprego melhor. Mas, na verdade, infelizmente, a gente não vê isso. Então, falta, de fato, como eu falei, vontade de determinar o que é melhor para a população e fazer a população sorrir um pouco mais, essa população sofrida que nós temos a cada esquina verificado que existe aí cada vez em maior intensidade e maior número. Doutor Gonçalves, o que eu queria perguntar ao senhor, num governo seu, por exemplo, aqui a Petrobras tem em Duque de Caxias a segunda maior refinaria do Brasil, que é a Reduc. E ali milhares de funcionários não são sequer da Baixada Fluminense. E por que isso acontece? Independente do concurso, inúmeras empresas terceirizadas também utilizam-se de mão de obra de fora do município. Porque ali a própria Petrobras poderia bancar uma escola técnica, né, para petroleiros, para gente que da área do petróleo e gás. Mas isso não acontece. O que você está dizendo? Por falta de solicitação e empenho do governo estadual. Pior do que isso, por falta de inteligência. Porque se eu tenho alguém ao meu lado que pode servir a projetos que são importantes, com custo de transporte mais barato, com custo de alimentação mais barato, com todos os custos muito mais baratos, por que eu vou buscar pescando com rede em alto mar se eu posso pescar de vara, de anzol, aqui na minha área, no meu município, ao lado da minha casa? Então, é sempre a mesma questão que muita gente imagina que é só uma frase, mas que é verdade verdadeira absoluta. Falta de vontade política, falta de critério nas escolhas de caminhos a seguir, falta de pulso e falta de controle administrativo, sem dúvida nenhuma. Tudo isso, no final das contas, se chama falta de projeto e falta de inteligência para colocar as coisas nos devidos lugares. Tu acha que o nosso Estado está carente de gente capaz, de gente inteligente, de capacidade gestora e principalmente de gente que ame, de fato, o Estado do Rio de Janeiro? Não sou eu que acho. Quem acha é quem olha.
e ver a realidade. Nós temos uma série de dificuldades numa série de áreas e todas essas áreas que não funcionam corretamente estão dessa maneira por falta de inteligência, por falta de capacidade, por falta de estrutura, tudo isso que a gente está falando aqui. Queria pedir licença ao senhor para mais um intervalo e propor que no próximo bloco nós possamos falar da representação política federal, dos senadores e dos deputados federais eleitos pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Estou conversando aqui com o advogado Ronaldo Gonlewski, pré-candidato a governador do nosso estado do Rio de Janeiro. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Álamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Álamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com Ronaldo Gonlewski, pré-candidato a governador do nosso estado do Rio de Janeiro. Gonlewski, a gente fala da representação política, dos deputados, da bancada do Rio. Tem muita diferença entre a bancada do Rio e a bancada de outros estados, como São Paulo, e a do Nordeste, que é comum a gente ver unida na defesa dos interesses da região Nordeste. Aqui no Rio a gente não vê muito isso. O caso da defesa do Comperj ficou faltando a defesa dos parlamentares, deputados e senadores pelo estado do Rio. O senhor concorda? Concordo e digo mais a você, não tenho a menor sombra de dúvida que essa é mais uma questão que está ligada absolutamente à mão de ferro de um governador que precisa atuar com os deputados, com os senadores, a favor do Rio de Janeiro, do estado que ele governa. Na minha avaliação, é uma questão política que o governador precisa saber definir, precisa saber conversar com os deputados, com os senadores, com os parlamentares, e não só os federais e os senadores, também com os deputados estaduais. Existem projetos em que todos se devem irmanar, darem-se as mãos para poderem alcançar o objetivo, que é o objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade do Rio de Janeiro, da pessoa humilde que precisa ter o seu alimento na mesa, que precisa ter escola para os filhos, que precisa ter condição de se transportar corretamente. No final das contas, quando o Rio de Janeiro definha, quem falece são as pessoas, porque não são outros aqueles que sofrem os impactos de uma má política, de uma má gestão e da falta de pulso, da falta de boa conduta com relação aos objetivos que parlamentares e governo devem ter irmanados a favor da sociedade. Faltou firmeza do governador Cláudio Castro, na sua opinião, especificamente nesse caso do Comperj. Na verdade, eu entendo que sempre em que há derrota, falta firmeza e o acúmulo de equívocos é maior do que os sucessos que a pessoa tem. Então, quando você começa a produzir
uma porção de equívocos na tua conduta, você vai alcançar um resultado, infelizmente, não correto, um resultado pífio. Aqui no nosso estado, algumas pessoas, né, a gente tem ouvido dizer que o presidente da República, o presidente Bolsonaro, mesmo sendo do Rio, não tem olhado o Rio do jeito que o Rio merece ser olhado. O senhor concorda ou não? Não concordo não. Eu acredito que o Bolsonaro tem destinado bastante interesse, bastante verba, bastante conduta positiva ao Rio de Janeiro. Nós podemos ver agora a questão de Petrópolis. Imediatamente ele conseguiu colocar claramente aqui na cidade de Petrópolis uma quantidade de verba suficiente para resolver uma série de dificuldades que essa cidade está sofrendo com a questão da cabeça d'água, que antes de nós começarmos a conversar no programa, a gente tocou nesse tema, que é um tema triste para todos nós, com o falecimento, com a morte de tantas crianças, tantos adolescentes e tantas pessoas que infelizmente viviam em áreas de risco, não foram impedidas tanto pelo governo quanto pela prefeitura, e infelizmente as coisas ficaram da maneira como ficaram. E eu quero dizer o seguinte: Bolsonaro fechou completamente as torneiras da corrupção nas estatais, o governo dele não tem escândalo de corrupção, ele comprou vacinas e hoje, ainda que ele tenha a pecha colocada por muita gente que não gosta dele, de que ele foi contra os tratamentos que aconteciam, que deveriam acontecer, ele é o que mais comprou vacinas, o brasileiro é o povo mais vacinado do mundo, ou se não é o primeiro, está entre os 3 primeiros, as vacinas todas foram compradas pelo governo dele, e nós podemos dizer a você que é preciso que essa tônica de governo no Brasil, sem corrupção, preocupação com a população, o que aconteceu no Nordeste com a água é alguma coisa espetacular. Há anos e anos e anos que os governos petistas vinham prometendo água no Nordeste, transposição do São Francisco, as coisas nunca aconteceram, e com o Bolsonaro as coisas estão acontecendo, sem dúvida nenhuma. Ele preza pelo povo, ele é uma pessoa nacionalista, ele quer um Brasil melhor, ele consegue evitar a corrupção no governo dele, e nós só podemos aplaudi-lo nesse momento. E ainda mais, só para finalizar essa questão, é a impossibilidade da volta do Lula, que foi, como é que eu poderia dizer, absolvido, entre aspas, de vários processos em que ele foi condenado e agora é candidato à presidência da República. Então foi descondenado isso? Foi descondenado. Gonlewski, você está nítido que é bolsonarista, né? Vota no Bolsonaro. Com reservas, você é crítico também de algumas atitudes do presidente ou não? Não, eu não sou crítico à atitude do presidente. Eu entendo que o presidente poderia se irritar menos. Essa é a minha opinião a respeito de determinada conduta que ele tem. Eu até entendo porque a pressão deve ser enorme em cima dele. É alguém que foi esfaqueado durante a campanha. Isso, só em pensar nesse tipo de coisa, é triste você ter uma situação dessa e que não está esclarecida. Então, é provável que a irritação dele venha de longe, mas eu entendo que ele poderia, às vezes, engolir um pouquinho seco para não permitir que o lado oposto a ele usasse as situações que são criadas contra ele. Por outro lado, eu fui vereador com ele, tenho apreço pela pessoa dele, gosto dele como ser humano, entendo que ele faz um governo de bom para ótimo, dentro das condições que ele recebeu, um governo com todas as dificuldades, com pandemia, um tempo curto, porque no final das contas foram 2 anos de pandemia em que foi muito difícil fazer qualquer coisa no Brasil e no mundo, não é uma questão nacional. Hoje a gente vê o dólar caindo, a gente tem um sistema agroindustrial brasileiro excepcionalmente bem colocado, água no Nordeste, o povo feliz, e eu não vejo por que não votar nele de novo. Votarei nele novamente. Eu acho que para o Brasil, entre os dois, entre Lula e Bolsonaro, o Brasil vai melhor com Bolsonaro, é isso? Eu não tenho a menor dúvida. E, além de não ter dúvida, vou fazer o máximo que eu puder de força para que ele seja reeleito, ainda que eu seja contra a reeleição, e a gente já conversou a respeito disso também. Agora, Gonlewski, você é um judeu
né, judeu brasileiro, várias gerações de brasileiros. Isso interfere no teu jeito de pensar o nosso Brasil, no teu jeito de pensar o Rio de Janeiro? Ô Mauro Vasconcelos, você está me dando uma oportunidade única de conversar com você que está em casa e com todos os nossos telespectadores e também aqueles que vão conversar com quem nos assistiu aqui, de dizer o seguinte: o Brasil, ele tem uma população judaica desconhecida que é mirabolante, se eu pudesse usar essa palavra, e é fácil de compreender. Todos os portugueses que vieram para o Brasil, oriundos do Império Português, são cristãos novos. O que são os cristãos novos? São aqueles judeus que foram batizados à força e que, infelizmente, foram obrigados a deixar sua religião para poderem sobreviver. Eles continuaram fazendo judaísmo, mas ao longo do tempo, eu estou falando lá de 1506, na época do Dom Manuel Venturoso, por todo esse espaço de tempo, essas famílias judaicas elas foram deixando as práticas judaicas, religiosas, e foram obtendo novas práticas religiosas ligadas ao cristianismo. Mas se você for olhar o DNA dos brasileiros, não tem a sombra de dúvida que são todos oriundos do povo judeu. Então, a minha condição judaica, ela não modifica em nada o meu comportamento em relação a outros brasileiros que pensam como eu, que agem como eu, que funcionam como eu funciono. Eu sou uma pessoa que não quer saber de corrupção, eu sou uma pessoa que não quer saber de toma lá da cá, eu sou uma pessoa que quer projetar e executar os projetos para que o povo possa obter as vantagens de um governo competente, de um governo que tem pulso, de um governo que tem categoria para saber, para conhecer, para entender que o povo é o objetivo, a melhoria da qualidade de vida do povo é o objetivo de cada governante. E eu tenho muito medo, meu querido Mauro Vasconcelos, de um negócio chamado soberba, porque todas as pessoas que chegam num determinado patamar na sua vida pública, muitas vezes são mordidas pela mosca azul. E essa mosca azul é um perigo. Como eu estou vacinado contra essa doença, eu sei que a soberba, ela sempre desemboca numa situação muito triste, que é você olhar as pessoas de cima para baixo. Isso não pode acontecer com o governante. Ele tem que, ao contrário, estar ao lado do povo, tratar as pessoas com respeito, receber as pessoas que precisam conversar com ele, com o governo dele e trabalhar em benefício da população em geral. Gonlewski, nosso programa está chegando ao final. Eu fiquei muito positivamente impressionado com o nosso bate-papo de hoje. Você já é o nosso convidado para próximas vezes. E deixo aqui as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu quero agradecer ao Mauro Vasconcelos essa oportunidade. Quero dizer a você que está em casa que nós estamos pensando no que é possível fazer de melhor para que você tenha uma vida mais digna, mais ética, mais prazerosa, mais feliz nesse estado do Rio de Janeiro, que é, para nós, a 7ª maravilha do mundo. Muito obrigado pela audiência, Mauro, obrigado pela atenção, um beijo no teu coração e sempre que você me convidar, estarei aqui com muita alegria e espero receber você, se for possível, mais lá na frente, na nossa gestão. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.